bênção, né? Que bom estar aqui. Hoje, o pastor Márcio, pastor Freire, pastor Rodrigo, pastor Beto, estão todos no encontro com Deus para homens. Uhul! E eles, com certeza, estão lá cheio, transbordando da presença de Deus. E eu e o pastor Robson aqui estamos para fazer aqui, né, pastor? Dar essa cobertura. Mas é isso aí, queridos. É muito bom estar aqui, sentir essa atmosfera. É uma atmosfera poderosa de Deus. Enquanto eu ouvi o louvor, eu percebia isso, eu sentia uma atmosfera profética. Todas as palavras proferidas deste púlpito se cumprirão, em nome de Jesus. Não por causa de mim, mas apesar de mim, porque o Senhor, Ele honra a palavra dEle. Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão para comer, assim será toda palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia! E eu creio que eu sou boca de Deus hoje aqui. Porque a palavra de Deus diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Aleluia! E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Agora dia 11 de outubro, né, foi agora, completou 27 anos, que pela graça de Deus eu pude abrir o meu entendimento e entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Aleluia! Isso, celebre comigo, se alegre comigo, se alegre, aleluia! Obrigado. E por causa dessa decisão, porque Deus teve misericórdia de mim e estendeu a sua mão e abriu o meu entendimento, e eu pude crer. A minha esposa também creu, nossos filhos creram, e nossos netos já estão crendo, aleluia! E os que casaram com nossos netos também vão crer, e os nossos bisnetos também, e todas as nossas gerações futuras servirão ao Senhor, aleluia! Eu estava drogado, há 4 anos viciado em drogas, minha construtora falida, devendo muito, não tinha a menor possibilidade de pagar nem os juros. Por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia produzir renda para pagar as minhas dívidas. Eu estava separado da minha esposa há 5 meses, quando eu entendi que não valia a pena mais viver, que a melhor coisa que eu tinha que fazer era tirar a minha vida. Eu tinha 31 anos de idade, eu acreditava mesmo. Hoje eu entendo, às vezes, o que pode levar um jovem a tirar a sua vida. Eu tinha 31 anos, e eu tinha certeza que só tinha uma saída para mim: eu tirar a minha vida. Enquanto eu planejava isso, enquanto eu planejava tirar a minha vida, nesse contexto, longe de casa, dos meus filhos, 5 meses, sem falar com a minha esposa, eu ia chegando em casa, na casa que eu estava hospedado, na casa da minha irmã, e quando eu fui entrando, o vento trouxe o som de uma música que as pessoas cantavam na rua. Era um culto de rua que fazia lá naquela época. E aquela música, eu não sei que música era, eu não lembro, só sei que era uma música cristã, porque falava de Deus, falava de Jesus. E eu não tinha o hábito de ouvir esse tipo de música. Nós não tínhamos amigos crentes, nós não tínhamos parentes crentes, ou cristãos que praticassem a fé cristã da forma como nós praticamos hoje. Mas aquela música de alguma forma me fez parar. E enquanto eu ouvia aquela música, passou na minha memória como um filme a minha vida. Quando eu era criança, lá no Mucambo, um bairro lá do pobre, lá de Porto Velho, eu correndo na rua, descalço, minha mãe lavando roupa para fora, meu pai se esforçando tanto, às vezes ele fazia caderno com a mão para a gente estudar. E eu cheio de sonhos, coração puro,
Tudo que eu queria era recompensá-los pelo esforço deles. Eu queria ser engenheiro, eu queria ter uma construtora. Meu casamento, quando eu conheci a Angélica, que eu fiquei tão apaixonado que ela aproveitou isso e me pegou bem ligeirinho. Foi eu que aproveitei. Meus filhos, sempre fui um pai apaixonado. A minha faculdade, tudo que eu havia construído, tudo que eu havia feito, tudo que eu havia acreditado, havia dado em nada. Naquele dia, eu vi que eu tinha fracassado. Isso era tão difícil para mim. Pela primeira vez eu entendi que a culpa não era da Angélica, ou dos meus amigos que não tinham me ajudado, ou da Angélica que não tinha me apoiado. A culpa era minha mesmo. Eu havia feito as escolhas erradas, eu havia tomado as decisões erradas, eu havia decidido mentir, decidido trair, corromper, adulterar, comprar pessoas. Tudo que eu queria naquele dia era que o tempo pudesse voltar, eu pudesse voltar a ser criança de novo, correr na rua de novo, fazer as coisas certas. E na manhã seguinte, quando eu acordei, eu fui tomar o café da manhã, e a senhora que servia na casa se aproximou da mesa com a Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia. Ela chegou, ela nem ler sabia. Ela disse: seu Zé Carlos, eu ganhei essa Bíblia de presente. E como eu não sei ler, o senhor podia ler um trecho dela para mim? E eu, pela primeira vez, eu peguei uma Bíblia na mão para ler. E abri mais ou menos no meio dela para ler para aquela senhora. E eu comecei a ler. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, e dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra explodiu aqui no meu coração. Tudo que eu queria era ter minha família, criar os meus filhos, fazer as coisas certas. Dias depois eu fui ao escritório do despachante para resolver um problema do carro do meu cunhado, e parecia que para onde eu me virava alguma coisa falava de Jesus. Era um adesivo num carro, era um folheto que alguém me dava na rua. Por onde eu me virava. E quando eu cheguei no despachante, ele estava atendendo outras pessoas, e eu peguei uma revista que estava sobre a mesa e comecei a ler, esperando ser atendido. E era uma revista chamada A Voz, publicada por uma associação cristã chamada Adonep, que é uma associação de homens de negócios, de profissionais. E eu comecei a ler aquela revista. E eu li o testemunho de um médico, que ele havia passado por uma situação muito difícil como a minha. Mas o médico contava ali na revista que ele havia tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E que 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo o que ele havia perdido e muito mais. Quando eu li isso, eu pensei, eu digo, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também. Eu vi a foto dele, da família dele, o hospital dele, a cidade onde ele morava. Era muito sério aquilo. Eu pensei, 3 anos, eu tenho 31, com 3 eu vou ter 34. Ainda posso começar de novo. E quando eu fui atendido pelo despachante, ele viu meu interesse. Eu nunca vou esquecer aquele homem. O nome dele é Fontana. Completou 27 anos. Obrigado, meu amor. 27 anos. Mas eu nunca vou esquecer ele. Ele me atendeu, viu meu interesse e me convidou para um jantar da Adonep. E me deu o convite, porque nem dinheiro eu tinha para comprar.
eu saí daquele despachante com algumas revistas na mão que ele me deu e um convite para esse jantar. E quando foi no dia 11 de outubro, sexta-feira, eu fui para aquele hotel, e em direção àquele hotel para o jantar, e muitas coisas passavam na minha cabeça, eu não sabia exatamente o que ia acontecer ali, mas quando eu cheguei, aquele senhor já estava na porta, me abraçou. Fontana, esse ano ele esteve aqui em Brasília, esteve lá em casa. Eu nunca vou esquecer aquele homem. E de repente umas músicas, e aquelas músicas foram tocando meu coração, e depois um homem, um comerciante foi à frente e começou a falar como Jesus era presente na família dele, como Jesus era presente no trabalho dele, e como fazia diferença na vida pessoal dele. Sabe, enquanto aquele homem contava as suas experiências com Jesus, foi entrando dentro de mim uma certeza, uma convicção, de que a minha vida não estava no fim, de que havia uma esperança, de que ainda tinha jeito. E isso foi tão forte, que parecia assim que, de repente, se descortinasse diante de mim, e eu pudesse enxergar um mundo que eu nunca tinha enxergado. Muito diferente, que hoje eu sei que é o reino de Deus. Era tão forte que ainda hoje eu me emociono. Imagina naquele dia, vocês podem imaginar. Eu não conseguia conter as lágrimas. Só em pensar que eu podia ainda criar os meus filhos, que eu ainda podia reconstruir uma família em bases sólidas, fazer as coisas diferentes do que eu tinha feito. Isso me encheu meu coração de alegria e de emoção. Naquela noite eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Naquela noite, arrependido dos meus pecados e confiante de que com Jesus eu podia reconstruir, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Aleluias, aleluias. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu pude reconquistar a confiança da minha esposa, não foi fácil. Eu tinha plantado muitos espinhos nela, mas praticando a palavra, obedecendo as A Angélica está me ajudando o testemunho aqui. Ela disse: você não pode deixar de dizer que naquele dia eu fui completamente liberto do vício da droga. Aleluia. E fui reconquistar minha esposa, os meus filhos. Não foi fácil. Eu fui praticar dar outra face, andar a segunda milha, amar incondicionalmente, perdoar 70 vezes 7, em casa, orar pelos meus inimigos, abençoar os que me perseguem. Isso tudo acontece em casa. É em casa, irmão. Não é lá de fora, não. Muitas vezes o inimigo está dentro de casa. Mas a Bíblia diz que aquele que é justo, até os inimigos, Deus faz ter paz com ele. Hoje a Angélica é um doce. Quem conhece a Angélica, transformada por Jesus, é um doce. Queridos, 37 anos de casados. Nós escrevemos 2 livros, A Herança do Homem Sábio. Esse livro já é traduzido para o espanhol, para o inglês. Nós já fizemos lançamento dele em vários países do mundo, em várias cidades. Tem cursos A Herança do Homem Sábio em muitos países,
inclusive na África. Quando eu saí de casa, a minha situação com a Angélica era tão ruim, que ela disse assim: Zé Carlos, eu não quero nunca que os meus filhos saibam que o pai deles é o homem que você é. Isso é porque ela não sabia que existia um Deus maravilhoso chamado Jesus. Jesus transformou a nossa história, transformou a minha vida, fez ela ter orgulho do pai dos filhos dela, e hoje o pai dos filhos dela ajuda outros pais no mundo inteiro a criar os seus filhos, porque Jesus é real e verdadeiro. E mais recentemente nós escrevemos As Finanças do Homem Sábio, que é um livro que ensina a nós lidarmos com as finanças de uma maneira bíblica, de uma maneira abençoadora. Esse livro tem abençoado muitas famílias. Atualmente ele está em processo de tradução já para o espanhol, depois nós vamos traduzir para o inglês. Esse livro, Deus tem nos dado a graça de ouvir tantos testemunhos, tantos, vêm de várias partes do Brasil, pessoas que entram em contato com a gente, ligam, dizendo como Jesus tem abençoado a vida deles e a família, por meio dos princípios que estão aqui. E esse livro, o sucesso deles, só tem um motivo, porque são livros bíblicos. O homem sábio não sou eu necessariamente. O homem sábio sou eu quando eu obedeço a palavra de Deus. O homem sábio é todo aquele que ouve a palavra e põe em prática. Esse é sábio. Então, As Finanças do Homem Sábio, A Herança do Homem Sábio, esses 2 livros estão à sua disposição. Se vocês quiserem, né, quem ainda não tem, procura a Angélica aqui no final do culto, e você pode ter. Eu posso até fazer uma dedicatória para você, viu? Não vale muito não, mas se você quiser. Eu quero falar com vocês sobre um tema que eu sou apaixonado. Vocês podem pensar, é herança ou finança? Apaixonado. Faz parte dos 2, esse tema. Engloba os 2, o herança e o finanças. É prosperidade integral. Prosperidade integral, esse tema me apaixona, sabe por quê? Porque a prosperidade ela é inerente do reino de Deus. Quando nós fazemos parte do reino de Deus, a prosperidade é natural. Ela faz parte, porque nós temos um rei que rege o reino, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e Ele é responsável pela prosperidade dos súditos. Faz parte da nossa vida. Um ser humano que não prospera, que ele não cresce, não desenvolve, um ser humano que a vida dele não tem um crescimento em todas as áreas, ele fica frustrado, porque está dentro dele, é uma necessidade que tem. Porque nosso Deus é um Deus próspero, isso faz parte da gente também. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós abrimos uma empresa, fazemos uma festa de inauguração e esperamos que ela prospere. Nós temos os filhos, nós criamos os filhos, eles nascem, nós esperamos, acreditamos que eles vão prosperar, vão ter saúde, vão ter boas amizades, vão ser inteligentes, vão sair bem na escola. A nossa esperança é essa. Essa é a nossa expectativa. A gente casa e faz uma festa, recebe os amigos e tudo, com esperança de que nosso casamento vai ser alegre, feliz, abençoado, que nós vamos sempre crescer como casal. Em tudo, nós esperamos prosperidade. Então, a prosperidade plena, ela é muito mais do que dinheiro. Aliás, quando você vê aqui o Finanças, o livro Finanças o livro Herança, nós falamos de prosperidade nesse livro, e ele tem 4 pilares da herança. 4 pilares que você pode deixar para os filhos de herança. E o primeiro e mais importante pilar é o pilar espiritual. Tem que ter prosperidade espiritual. Nós aceitamos Jesus e nós queremos aprender como é que funciona o reino. Nós queremos andar segundo a constituição do reino, que é a palavra de Deus, porque nós queremos prosperar espiritualmente. Nós não queremos estacionar, nós queremos viver a vida abundante e plena que Jesus deu para nós.
O segundo pilar é o pilar emocional. É você viver bem, ter bons relacionamentos. Não é você honrar e respeitar as pessoas. Você quer prosperar nisso também. Você quer ser uma pessoa feliz, alegre, viver bem, resolvida emocionalmente. Esse pilar nós podemos deixar de herança para os nossos filhos. E o outro pilar é o familiar. Deixar os filhos seguros do que é uma família, apaixonados por família, por ver como papai e mamãe se tratam, como a vida na nossa família é boa, e eu também quero ter uma família. Valores familiares, filhos que crescem em lares ajustados, nunca pense de casar homem com homem, mulher com mulher. Não existe isso no reino. Prosperidade na família. E a prosperidade, o quarto pilar é a prosperidade profissional e financeira. É só um pilar. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tem só dinheiro. Eu tenho pena dessas pessoas. Só tem dinheiro e mais nada. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? Ele é miserável, pobre e nu. Então a prosperidade, queridos, é em tudo. É integral. Isso faz parte do reino. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo, nós somos um bebê espiritual. Nós nascemos de novo. Aqui na nossa igreja, tem muitos novos convertidos, são bebês espirituais que estão bebendo leitinho, estão aprendendo agora, mas nasceu de novo, nasceu do Espírito. Antes ele era só carne, ele era só corpo e alma. Agora ele nasceu de novo, ele tem corpo, alma e espírito. Ele tem a natureza de Deus viva dentro dele. E aí ele começa a entender a Bíblia, ele começa a viver no reino de Deus, ele começa a entender as Escrituras, ele começa a ter sede, quer mais, quer mais, quer mais, e ele começa a não se conformar em viver no pecado. Quem nasceu de novo aborrece o pecado. Quem nasceu de novo não se conforma em andar do mesmo jeito que antes. Ele quer andar em novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí você vem para a igreja, você vai para a célula, você faz o discipulado, você vai para o encontro com Deus, porque você quer mais, você quer saber mais sobre a constituição do reino, que é a palavra de Deus, e você quer viver a vida abundante, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, aleluia! E você quer essa vida, essa é a vida do reino, é uma vida próspera, abundante. Por isso é que a gente diz que Adão é uma escola. Adão é uma escola de líderes, escola de pais, de mães, escola de família, escola de viver bem no reino de Deus, de viver feliz no reino de Deus, de aproveitar tudo que o reino de Deus nos proporciona. Nós queremos tudo, não tem aquela música? Não sei se vocês já ouviram uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Gente, o que Jesus conquistou na cruz é muita prosperidade. É muita prosperidade. A Bíblia diz que Ele, sendo justo sem pecado, Ele se fez pecado na cruz para que nós fôssemos perdoados. Se eu ando com culpa, eu ando me culpando, eu não estou acreditando no sacrifício perfeito que Ele fez. Eu não tenho culpa. Toda a minha culpa Ele levou na cruz do Calvário. Aleluia. Ele, sendo saudável, nunca nenhuma doença tocou no corpo dele. Ele se fez doença naquela cruz para que nós tivéssemos saúde, aleluia. Glória a Deus. Se Deus quiser, em breve vamos ter novidade, mais um livro. Ele deu a vida dele para que tivéssemos saúde. Toda maldição hereditária que porventura nossos pais pudessem passar para nós, todas as maldições que nós mesmos cavamos, esses sementes ruins que nós mesmos plantamos, a Bíblia diz que Ele, que não tinha maldição nenhuma sobre Ele, Ele se fez maldição na cruz, para que nós estivéssemos livres das maldições. E a Bíblia diz, eu queria que colocasse aqui, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, por favor. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Olha o que Jesus conquistou na cruz. Em tudo, queridos, em tudo. Aqui o apóstolo Paulo estava falando de dinheiro,
O apóstolo Paulo estava falando de finanças aqui, ó. Abra seus olhos, entenda isso. Viver abundantemente, inclusive financeiramente, é a bênção de Deus. É bênção de Deus, olha o que está escrito aí. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós o quê? Enriquecêssemos. Viver em ampla suficiência. Muitas coisas Jesus conquistou na cruz, que às vezes nós estamos ainda sem tomar posse. Está tudo na palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Olha, eu quero rapidamente aqui, nesses 20 minutos, compartilhar com vocês três obstáculos para a prosperidade integral. 3 obstáculos que precisam ser vencidos por aqueles que já nasceram de novo, por aqueles que querem andar segundo o reino de Deus, aqueles que querem experimentar a prosperidade plena em todas as áreas da sua vida. 3 obstáculos. Vamos ver também 3 pontes que Deus tem para nós alcançarmos a prosperidade integral. Às vezes, ela está ali do outro lado do Jordão, a terra prometida está ali, a gente passa perto e olha, e nós precisamos, não é, ou que o Jordão se abra, ou que a gente tenha uma ponte para ir. Então, para que nós cheguemos na terra prometida, para que a gente experimente a prosperidade plena, eu vou trazer aqui rapidamente para nós, nessa palavra, eu quero trazer 3 pontes, para alcançarmos a prosperidade plena. E no final eu quero fechar apresentando a fonte de toda a prosperidade plena. Aleluia. Então vamos lá, 3 obstáculos. O primeiro obstáculo para quem quer experimentar e viver a prosperidade plena do reino de Deus. Primeiro obstáculo, pecados escondidos. Pecado escondido impede a prosperidade. Pecado escondido é um bloqueio. Enquanto ele está escondido, enquanto ele não está confessado, enquanto não se coloca a luz, ele está bloqueando a nossa prosperidade. É tão grave a gente manter pecado escondido, aquele pecado que às vezes a pessoa diz assim: eu vou levar comigo no caixão. Essa pessoa está bloqueando a prosperidade dele, da família dele, e está bloqueando a prosperidade dos descendentes dele. Está deixando uma herança ruim para a sua descendência. Pecados escondidos. A Bíblia diz, e no Salmo 90, versículo 8, se você puder ir colocando aí, Salmo 90, versículo 8, olha o que a palavra de Deus diz aí. Diante de ti, ou seja, Deus, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, os pecados que nós mantemos ocultos, eles estão afrontando a Deus. Eles estão diante do rosto de Deus continuamente. Não é? É como um memorial, Deus não pode esquecer, está ali afrontando a Ele. Então o pecado oculto, ele afronta a Deus. Mas quem confessa os seus pecados, que põe luz, alcança a prosperidade. Olha o que diz Provérbios 28, 13, por favor. Provérbios 28, 13. A Bíblia diz, em Provérbios 28, 13, olha só: o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia! Aleluia, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus porque nós temos essa bênção de poder andar na luz. A Bíblia diz no livro de 1 João que se nós andarmos na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Queridos, foi uma das coisas mais difíceis para mim, quando eu tive que confessar para a Angélica muitas coisas que eu fiz de errado. No dia que ela aceitou Jesus, eu fui lá. Quando nós chegamos em casa, eu me ajoelhei diante dela e pedi para ela me ouvir. E eu, arrependido dos meus pecados ali, eu confessei tudo que eu tinha de encoberto para ela. Tudo. Foi muito duro para ela, mas o Senhor teve misericórdia e capacitou a minha esposa para perdoar, que ela não tinha essa facilidade, mas Deus capacitou ela. E depois, muitas vezes, gente,
Eu não confessei só uma vez. Muitas vezes eu decepcionei a minha esposa. Muitas vezes eu desapontei. Situação que eu tinha vergonha, muita vergonha de confessar para ela. Eu confessei. Uma vez eu entrei por um caminho tão ruim. Depois de tanta coisa que Deus já tinha feito na minha vida, eu comecei a me afastar do Senhor e fiz coisa tão feia, tão feia. E eu tinha dificuldade, eu não conseguia falar porque era muito difícil para mim. Mas eu sabia que eu tinha que falar porque eu amava meus filhos, eu amava minha descendência. Eu sabia que eu não podia ficar guardando aquilo. Eu sabia que existia algo maior. Eu confessei para ela e nós choramos tanto. Foi tão duro para ela. Nós choramos. Eu vi a sujeira que eu estava metida. Eu só pude enxergar a sujeira que eu estava metida, a lama, quando eu confessei. Enquanto eu não confessava, eu estava encobrindo. Parecia que não era tão sujo, era sujo, mas não era tanto. Quando eu coloquei luz, eu vi a sujeira. Eu estava no meio de uma lama, no meio de fezes. Você só consegue enxergar direito a sujeira quando põe luz. Não sacrifique a sua família e os seus descendentes no altar do prazer imediato. Não sacrifique a sua família e os seus descendentes no altar do prazer imediato. Confesse, coloque a luz, tenha coragem. Eu não conheço nenhum casal, eu trabalho com família há mais de 20 anos. Eu não conheço um casal que o marido confessou, a esposa confessou, arrependido dos seus pecados, que eles se separaram, ou que tiveram problema, ou que foram envergonhados. Pelo contrário, eles foram promovidos. Sempre é promovido, porque quem obedece ao Senhor é promovido. O Senhor se encarrega disso. Segundo obstáculo, ficar ofendido. Queridos, é tão grave que a ofensa, a nossa reação à ofensa determina o nosso futuro. Ficar ofendido bloqueia as bênçãos na nossa vida. Ficar ofendido é tão grave esse pecado de ficar ofendido, de ficar guardando mágoa, é tão grave que a Bíblia diz que você fica sem o perdão de Deus, perde a graça de Deus. A Bíblia chega a dizer, lá no livro de Hebreus, que uma pessoa que fica amargurada, ela se afasta da graça de Deus. Irmãos, se você soubesse quanto isso é grave, se afastar da graça de Deus, porque tudo na nossa vida é pela graça de Deus. E uma pessoa que é ofendida, ela perde essa bênção de estar. Uma pessoa que permanece ofendida, que permanece sem perdoar, que permanece amargurada, ela se afasta da graça de Deus, a Bíblia diz. Se afasta da graça de Deus, é impressionante isso. Nós não podemos, irmãos, nos enganar. Quem permanece ofendido não é vítima. Queridos, eu digo aqui para as esposas, muitas esposas estão feridas. Muitas esposas estão feridas, muitos maridos também, filhos, pais. Eu quero dizer para você com toda franqueza, ficar ofendido não é vítima, é grande pecador. Uma pessoa que se mantém a mágoa, que guarda aquilo, ele está tomando veneno esperando que o outro morra. Ele faz uma cerca de proteção para ele, e ele mesmo fica preso nessa cerca, não prospera, não cresce. Uma pessoa de sucesso, uma das características dela é não ficar magoado, não ficar guardando ressentimento, libera perdão. Aleluias. Provérbios 12:16 diz: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Na versão nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode botar nessa tradução que tem aí, Provérbios 12:16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia. Sabe o que é isso? Aquele homem que fica ofendido, ou aquela mulher, e ele sai espalhando para todo mundo, contamina a casa. A Bíblia diz que contamina a casa, porque sai falando: me ofendeu, me ofendeu, me ofendeu. Eu quero dizer para você, mãe, para você, pai, o pai é uma mãe que fala mal do seu cônjuge para os filhos, não ama os seus filhos.
Um pai ou uma mãe que fala mal do seu cônjuge para os filhos, não ama os seus filhos, porque estão ensinando os seus filhos a desonrar a quem mais eles deveriam honrar. Ama a si mesmo, está querendo que eles fiquem do seu lado. Às vezes nem ama a si mesmo, porque se amasse a si mesmo não fazia isso. Eu lá em casa sempre tive mais facilidade de perdoar. A Angélica era mais difícil. Eu tive que investir muito, viu, irmãos? Foi fácil não. Mas eu confiava no Deus que eu estava servindo. E eu sabia que se eu plantasse boas sementes, aquelas sementes ruins, elas iam morrer e começar a brotar bons frutos. Investi nisso. Plantei. Uma vez, ela me ofendeu. E foi uma coisa evidente assim que ela me ofendeu. Aí eu esperei ela pedir perdão, esperei, ela não pediu. Aí eu cheguei para ela, por amor à nossa família, porque um homem, se preciso for, ele deve morrer para que a família viva. Eu morri para o meu orgulho e fui lá com ela. Disse: Angélica, eu te perdoo pelo que tu fizeste comigo. Eu já estava tão quebrantado, irmãos. Eu te perdoo pelo que tu fizeste comigo. Ela olhou para mim e disse assim: eu não estou te pedindo perdão. Ela dizia assim, fez comigo só faz uma vez, nunca mais. Acabou. Era antes de se converter, tá claro. Aí sabe o que eu disse para ela? Eu disse assim: Angélica, eu te perdoo porque você não me perdoa. Outro obstáculo, a ansiedade. Andar ansioso pelo dia de amanhã, preocupado demais, tira a bênção. A ansiedade bloqueia o agir de Deus na vida da gente. Quem é ansioso, que não descansa em Deus, que não confia em Deus, está sempre ansioso, querendo dar um jeitinho, não dorme direito, preocupado. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7 que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. Quem é o rei do reino? Quem é o rei do reino de Deus? Eu faço parte do reino, você também. Quem é o rei? É Jesus. Ele cuida bem ou não cuida? Cuida. Então por que eu vou andar ansioso? Por que eu vou andar ansioso pelo dia de amanhã? Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela vossa oração e súplica com ação de graças. Não ande inquietos, ansiosos. Apresente a Deus e agradeça. Aleluia. Deixa eu dizer, o problema que você está vivendo hoje, o problema que você tem vivido hoje, é uma bênção. O problema que você está vivendo hoje é uma bênção. Deus está trabalhando. Deus não está. Jesus disse: meu Pai ainda hoje trabalha. Não existe um Deus como o nosso. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Deus está preparando um grande testemunho na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Creia nisso. Grande testemunho. Aleluias. Olhai para as aves do céu. Você tem olhado para as aves do céu? Se você não está olhando para as árvores do céu, você está pecando. Você já olhou os passarinhos hoje? A Flavinha não está pecando não, porque ela já viu os passarinhos. A Bíblia diz: olha os passarinhos. Se Jesus mandou olhar os passarinhos, é para o quê? Olhar os passarinhos. Olha os passarinhos, eles não plantam, não guardam celeiro, e todo dia o Pai dá de comer a eles. Eu vou a pé para o trabalho,
Eu trabalho ali no Banco Central, moro na 412, vou a pé todo dia, volto para almoçar em casa, tiro a minha cesta, volto para trabalhar e de noite sempre fazendo a obra de Deus. Às vezes eu vou andando ali, se você por acaso vê isso, fique tranquilo, eu não estou maluco não. Às vezes eu vou olhando para cima, assim, olhando os passarinhos. Eu nunca vi um passarinho morto no meu caminho. Eu penso que eles são arrebatados. Vamos ver as pontes. Primeira ponte para a prosperidade integral: boas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. É uma ponte, use as suas palavras, não custa nada, está à tua disposição. Talvez a arma mais poderosa que Deus deixou na terra é a nossa palavra. Deus criou o mundo com a palavra. Jesus, ele mesmo se chama de a palavra. Há poder, ele disse: se tu creres, disser a esse monte, ergue-te, transporta para o mar, e não duvidar no teu coração, isso se fará. Nós podemos construir a nossa vida pelas nossas palavras. Palavras boas, palavras que edificam. A Bíblia diz que em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma. Eu olhei esse nenhuma no original, perguntei do pastor Freire, que é especialista, o pastor Márcio, e eles disseram que nenhuma significa nenhuma mesmo, nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, só a que for boa. Boa para quê? Boa para promover a edificação, para levantar as pessoas. Nós não temos que ter palavra de condenação, mas palavras de salvação, boas novas, vida, promover edificação e dê graça, faça com que os que ouvem tenham esperança. Dê graça aos que ouvem. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca. Queridos, há poder nas nossas palavras. Nunca diga para sua esposa e para os seus filhos, para o seu marido e para os seus filhos, o que você não quer que aconteça. Você é um profeta. A sua boca é fonte. Como é que eu tenho palavras boas? Eu preciso ter palavras boas. Para eu ter palavras boas, eu tenho que estar com o coração cheio de coisas boas. Eu não posso ter palavra boa se o meu coração está cheio de ressentimento, mágoa, se eu estou com o coração cheio de revolta com o governo, se eu estou zangado com as pessoas, eu não tenho palavras boas. Se eu quero, porque a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz em Provérbios que nós somos o que nós pensamos que somos. Ou seja, nós somos produto do que nós meditamos. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve meditar dia e noite na palavra. Na Bíblia, isso é prático. Eu sou engenheiro, sempre gostei das coisas práticas. Eu nunca fui religioso. Eu gosto de viver a palavra. Gosto de viver o Evangelho. E aí, eu comecei a praticar isso. Eu encho meu coração, eu medito na palavra de Deus de noite, encho meu coração da palavra de Deus, e vai sair da minha boca o quê? A palavra de Deus. Não tem como sair outra coisa. Sai coisa boa. E aí nós temos palavra que edifica, que dá graça, que levanta, que abençoa, que promove, que cura. Faça da sua casa um centro de recuperação. Faça da sua casa um centro de recuperação com o poder da sua palavra. Os seus filhos, eles já ouvem muita coisa errada lá fora. Quando chegar dentro de casa, eles vão ouvir coisa boa. Palavra boa, bom humor, alegria, paz. Abençoe. Eu criei um hábito, eu gosto sempre de compartilhar isso. Todas as vezes que eu entro na minha casa, eu sei que eu sou um profeta. Eu sou um profeta. E eu tenho que usar bem a minha boca. Toda vida que eu entro na minha casa, é um hábito. Você repete até criar um hábito. Eu entro na minha casa. Quem já alguma vez estava lá em casa, já pode ter visto isso. Eu entro e digo um versículo colocando a minha família. A minha família habita no esconderijo do Altíssimo e pode descansar à sombra do Onipotente. A minha família é como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca vão faltar.
A minha família, todas as enfermidades da minha família foram levadas na cruz do Calvário, e a minha família é saudável. Existe paz na minha casa, porque Jesus, que é o rei que é o príncipe da paz, habita em nossa casa. Grandes coisas tem feito o Senhor por minha casa, por minha família, por isso estamos alegres, aleluia. Glória a Deus, palavra boa. Segunda ponte, honra. Honra é uma ponte para a prosperidade. A honra, queridos, olha, para todos, honra com os irmãos, honra com a esposa, honra com o marido, honra com os líderes, honra de pai e mãe. Ensine as crianças a honrar. Queridos, a honra se ensina. Às vezes a gente vê criança, desculpa aqui falar, aqui não tem não, porque as crianças aqui eu nem vejo fazer isso não. Eu acho lindo quando elas estão aqui, são as crianças maravilhosas, alegres, abençoadas, muito bom. Mas tem criança mal educada lá fora. Tem criança que passa pela gente, bate e não pede perdão, não pede licença, nem pede desculpa. Criança que não está aprendendo a honrar. As pessoas que estão no presídio hoje, deixaram de honrar um dia que eles deviam ter honrado. Muitos estão no fracasso, porque não aprenderam a honrar. Nem pai e mãe. Honra pai e mãe. Queridos, isso foi uma coisa que mamãe me ensinou, meu pai. Papai ensinava muito isso para nós, assim, honre a sua mãe, respeite a sua mãe, a mamãe da mesma forma. Uma vez eu cheguei na minha adolescência ali, os hormônios a mil, sei lá, eu fui falar com a mamãe, me queixar do meu pai. O meu pai, nessa época, era um bêbado, chegava em casa bêbado das quedas, brigava, batia na gente de chute, tinha todos os motivos para ser desonrado. Apesar de ele ser um homem muito bom, tinha 99% de coisas boas, mas aquilo que é mal é que ressalta. E eu fui me queixar para a mamãe. Quando eu comecei a me queixar, ela disse assim: respeite o seu pai, dobre a ponta da língua, ela usava esse termo, dobre a ponta da língua, ele é o seu pai. Isso foi tão bom para mim. Meu pai depois se libertou do vício. Meu pai foi tão honrado até morrer, tão respeitado por todos nós. Minha mãe ainda hoje vive, tem 93 anos. Meu pai, eu fiz uma festa de honra para ele. Quem tem pai vivo, vai aí a ideia. Não é? Não tem um negócio de hashtag, né? Fica a dica, Se você tem... Não sei, perdoe. Se você tem pai ainda, vai a dica. Fica a dica. Sabe, queridos, eu fiz uma festa de honra para o meu pai. Os amigos, os parentes, um lugar bonito. Ele não sabia o que era. Preparei uma carta bonita para ele, lembrando do que ele tinha feito por nós, do esforço dele para a gente estudar, de como ele era um pai aplicado. Só falei das coisas boas. Aí eu peguei, na frente de todas aquelas pessoas, eu disse: pai, eu queria que o senhor ficasse de pé, porque hoje, pai, diante de todas essas pessoas, eu quero te honrar. E peguei e li aquela carta. Quem quiser um modelo da carta, eu li aquela carta para ele. O baixinho ficou tremendo. A mamãe, nós fizemos a mesma coisa. Quando ela completou 90 anos, nós fizemos uma festa linda. Ela parecia a rainha da Inglaterra, sabe? Toda chique. Agora nós estamos preparando para a mamãe. Agora em dezembro é o aniversário dela. Nós já preparamos o livro dela. Vai ser o lançamento do livro dela. A sabedoria dos ditos populares. Honra, queridos. A mamãe que criou a gente lavando roupa para fora, foi para Israel de executiva, pago pelos filhos. Queridos, honrar a esposa, o marido. Eu aprendi uma coisa: um marido que não é honrado na sua casa, ele fica impedido de desempenhar todo o seu potencial. Um homem, ele respira honra. Um homem, ele respira respeito. Se uma mulher quiser matar um homem, tira o respeito dele, tira a honra, você acaba com ele. Ele não vai bem nunca mais em nada. Ele respira, ele precisa disso. Por isso que a Bíblia diz: mulheres, respeitem e honrem seu marido. Maridos, amem a sua esposa. Um tem que honrar e outro tem que amar. Quem que vai começar primeiro? Maridos,
ame a esposa. Esposas, respeite seu marido. Uma coisa puxa a outra. Uma mulher amada tem mais facilidade de honrar. Um homem honrado tem mais facilidade de amar. Quem começa? Eu vou dizer, está na Bíblia. A Bíblia diz, meu irmão, que nós homens devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. E sabe o que Cristo fez? Cristo amou primeiro. Aleluia. As mulheres gostaram. Você quer ser honrado? Respeitado? Ame. A honra, uma mãe que é desonrada pelo pai, ela fica sem autoridade com os filhos. Um filho nunca vai honrar quem um pai desrespeita. Eu conheço uma mãe, é um casal dos mais ricos que eu conheço. E essa mãe se queixou de dizer assim, olha, nós temos tudo, mas desde que o menino era pequeno, ele nunca me respeitou, os meninos nunca me respeitaram. Ela nunca teve autoridade com os filhos, porque ela foi desonrada, desrespeitada. Se você quer que seus filhos ouçam a sua esposa, a mãe deles, honre na frente deles. Mulher, prepara o lugar certo do seu marido, não deixa ninguém sentar. Os filhos têm que saber que aquele é o lugar do papai. Prepara aquela melhor comida, diz assim, esse aqui é do papai. Ensine-o a honrar. Eu aprendi uma coisa simples, mas muito prática. Não foi? Simples, mas muito prática. Olha só, Ângela, o que eu aprendi? Num culto como esse. Todas as vezes que eu estou com a Angélica, eu sempre vou na frente para abrir a porta para ela. No carro, eu primeiro vou lá, abro a porta do carro, ela entra, eu fecho, aí eu dou a volta e entro. Abre os vidros primeiro, muito bem. Para poder arejar o carro. Isso, muito bem, Ângela. Ó, preste atenção, isso é porque a Ângela viu um dia desse, ela disse assim, o nível aí tá... Ó, você abre os vidros, se for o caso, você liga o ar-condicionado, aí depois você vem, abre a porta para ela, ela entra. Ó, você pode... Tem mulher que é tão tola que nem aceita isso. Deixa eu te explicar. As pessoas veem, os filhos veem. E quando eles veem, dizem assim, rapaz, tem que tratar bem essa mamãe aí, não é fraca não. Tu vê o papai como trata ela, compreende o efeito disso? Até as irmãs da igreja vê e dizem assim, ó, rapaz, essa pastora não é fraca não é? Isso é honra, meu irmão. Terceira ponte, estou chegando ao final. A generosidade. Ser generoso, queridos, é a ponte. Generosidade é extraordinário o segredo disso. Às vezes a gente participa de campanha, a gente quer prosperar, vem para a campanha, vem para a oração, tudo isso é importante. Mas se você não aprendeu os princípios do reino, não adianta. O que a Bíblia diz? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e vendo nu o cubras, e recebas em casa os pobres desabrigados? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça vai diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e Ele te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, a tua luz brilhará nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Espírito de Deus te guiará continuamente, e fartará a tua alma até em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca vão faltar.
e os que descenderem de ti edificarão as antigas ruínas, e tu estarás lançando fundamento sólido para muitas gerações que virão, e lá, no teu legado, tu serás lembrado como reparador de brechas, e reparador de veredas, para tornar essa nação habitável. Aleluia! Essa palavra está sobre nós, queridos. Generosidade, entregar os dízimos. Queridos, eu sempre falo sobre isso, porque eu quero que todos os meus irmãos experimentem o que eu tenho experimentado. Queridos, ser dizimista, entregar os dízimos na igreja, que a gente congrega, é uma honra, é uma bênção. Deus repreende o devorador, Deus abençoa nossas finanças, tudo que a gente faz prospera. Deus abençoa nossos descendentes, nossos filhos, até aqueles lá das gerações futuras estão sendo abençoados quando eu sou dizimista. Eu não entendo, a pessoa é piedosa, a pessoa acredita em tanta coisa, mas quando chega nos dízimos não acredita. E a família dessa pessoa que não pratica os dízimos está deixando de ganhar tantas bênçãos, está deixando de receber tantas bênçãos na família e na prosperidade nas gerações futuras. Ah, meus queridos, é extraordinário, sabe? Os dízimos têm esse lado espiritual tão forte. A Bíblia diz que quando nós somos dizimistas, as pessoas olham e dizem assim: ali tem uma família bem-aventurada, porque eles são terra deleitosa. E não tem a ver com que ganhar muito ou ganhar menos, é questão de lealdade e fidelidade com Deus. Sabe, dízimo é até uma questão de ética, de respeito pelas pessoas, porque se eu frequento uma igreja e eu não trago meus dízimos, eu estou desfrutando de coisas que os dízimos dos outros estão pagando, e eu não estou participando. Eu estou desfrutando, meus filhos desfrutam de uma estrutura que os outros estão pagando, porque você não está sendo dizimista. É uma questão até de ética e de respeito com as pessoas. Até o vídeo que você assiste. Ah, mas eu assisto no vídeo, não vou nem no templo, mas o vídeo também tem um custo para a igreja. A igreja paga para que esse vídeo saia bonito, arrumado para você assistir e ser abençoado. E outras pessoas estão pagando para você desfrutar. É justo? Não é justo. Então, é uma bênção ser dizimista, sabe? Eu não digo, eu não queria nem falar isso, porque o dízimo é para a gente dar não por obrigação, mas por paixão, por honra, por respeito, por gratidão, por prazer, por fé. E só tem uma fonte de toda a prosperidade. A nossa fonte de toda a prosperidade está em Deus. Está em ter comunhão com Deus, temer a Deus, passar tempo de qualidade com Deus, TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus. É ali que a semente do milagre, ela começa a brotar. É lá no tempo de qualidade a sós com Deus que a montanha se move. É lá no tempo de qualidade com Deus que a cura vem. É no tempo de qualidade com Deus que Deus revela coisas profundas e ocultas que nós não tínhamos entendido antes. Se tenha tempo com Deus, reserve. Se eu creio que Deus é a fonte de tudo, se eu creio que tudo vem dEle, não tem sentido eu dizer que eu creio que tudo vem dEle e eu dizer que não tenho tempo para Ele. Não tem sentido. Se eu tenho tempo para fazer o meu trabalho, as minhas negociações, se eu tenho tempo para desenvolver minhas atividades profissionais, até cuidar da minha família, que é justo tudo isso, eu preciso antes de tudo, ou acima de tudo, ter tempo para Deus, para meditar na palavra, para aprender mais das Escrituras, para saber mais sobre Ele, o que Ele deseja, o que Ele espera. Participe também de uma célula. Isso é buscar a fonte. Participe de uma célula. Saiba onde tem uma célula perto da sua casa. Participe. Seja discipulado. Procure alguém, não é? Se você ainda não é discipulado, procure ser discipulado. Procure discipular alguém. Ensinar a palavra. Aqui na nossa igreja, nós temos uma bênção tremenda, que nós temos pessoas muito preparadas na palavra, teólogos, pessoas preparadas. Aqui tem uma escola dominical, que é o mais excelente curso de teologia que pode ter. Escola dominical com professores preparadíssimos, alto nível.
todo domingo às 9h30 da manhã, estão aqui, disponíveis, não cobra nada, para que aconteça, e você aprenda, saiba mais de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Aleluia! Nós temos aqui a escola ministerial, é uma faculdade de teologia, uma escola ministerial, ensina coisas profundas da teologia. Tem aqui disponível para você, procure o pastor Freire, procure o pastor Robson, que eles são responsáveis por esse ensino. Tudo está disponível para nós. Vamos ficar de pé, queridos.